Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y hoy vamos a aprender sobre los pronombres posesivos átonos. Bien, a ver. Entonces, ¿qué aprenderemos? Los géneros textuales que vamos a utilizar en esta clase son HQ y relato pessoal, lengua, empleo de los pronombres posesivos átonos e o objetivo é usar os possessivos para indicar posse ou relações pessoais. Bien? Vamos a reflexionar. Conoces os pronombres possessivos? Você conhece? Você se lembra? Nós temos aqui 3 frases: mi padre, tu lápis e su reloj. As palavras subrayadas, mi, tu e su, são pronombres possessivos, palavras que indicam posse. Os pronombres possessivos são um grupo reduzido de palavras, pero muy úteis em la elaboração de frases e texto que usamos em nossa vida diária. Exemplo: estou buscando mi sombrero. Poseedor, yo, eu que tenho a posse. El sombrero es mío. Cosa poseída, el sombrero. A saber, los posesivos indicam possessão ou pertenência. Então, indica posse ou pertencimento. Sempre concordam em gênero e número com o substantivo al que hacen referência. Isto é, com a coisa posseída, com a coisa que eu possuo. Temos aí um exemplo no quadrinho, Ágata, com respeito a vós, eu me sinto assim, tuyo. Então, a gente tem aí esse primeiro exemplo de pronome possessivo. Lê o seguinte relato. Cada manhã que me levanto de mi cama, estão mis hermanos viendo sus dibujos animados favoritos. Em cambio, mi madre está haciendo nuestro desayuno, está preparando nosso café da manhã para poder irnos a estudiar a nuestro colegio y ella y mi padre puedan irse a su trabajo. Luego, al volver, mis padres van a recogernos al colegio y nos vamos todos al parque que se ubica, que está localizado ao lado de nuestra casa. Allí nos tomamos nuestro almuerzo y jugamos con nuestros vecinos y otros amigos lejanos. La actividad 1, a respecto del texto, enumera las acciones relatadas por el narrador del texto. Ele e sua família vão almoçar em el parque? Então, você tem que organizar e colocar aí na sequência. O que acontece primeiro? Ele se levanta de sua cama e observa seus hermanos. Seus padres les buscan em el colegio. Sua madre les prepara el café. Então, tente lembrar aí do texto, observar o que acontece, qual que é a sequência correta e enumerar aí com os números 1, 2, 3 ou 4. Um tempinho para você fazer isso e já voltamos para corrigir.
Muito bem. A corrigir, vamos ver como que ficou a sequência correta aqui? O que acontece primeiro, então? A gente vai lendo aqui pela sequência correta. Ele se levanta de sua cama e observa seus irmãos. Depois, sua madre les prepara o café. Na sequência, seus padres les buscam em el colegio e, por último, ele e sua família vão almoçar em el parque. Então, é assim o relato que nós acabamos de ler. Bien? Sobre os possessivos átonos, vamos agora aprender a respeito desses pronomes possessivos que indicam a posse. Leia as frases abaixo. Me levanto de mi cama. Mi madre está haciendo nuestro desayuno, está preparando o nosso café da manhã. Ella e mi padre vão a trabalhar. Mis padres vão a recorrer-nos al colegio. Eles vão nos buscar no colégio. Então, temos destacado aí as palavras mi, nuestro e mis. Têm valor de possessão, ou seja, indicam a quem pertenece algo. Também estabelece relações entre pessoas. Então, vocês observam aí, mi cama, mi madre, indicando aí pertencimento. Nuestro desayuno. Novamente, mi padre, mis padres. Observem que está sempre acompanhando aí um substantivo, né? Nós temos aí o mi no singular, o mi no plural. Continuando, cada pronombre possessivo tem uma relação com um pronombre personal de sujeto, pois a possessão pode ser indicada por la persona que habla ou hacer referência a quem se habla. Então, repetindo, a possessão pode ser indicada por la persona que habla ou hacer referência a de quem se habla. Bien? Então, temos aqui yo, o pronome pessoal, yo, primeira persona del singular, mi cama, mi coche, mis abuelas e mis padres. O yo combinando com mi. Bien? Então, se eu estou falando de algo que pertence a mim, que é meu, eu vou usar mi. Não variam em gênero masculino ou feminino. Continuando. Leia a frase de la vinheta abaixo. E tu, globo? Né? Observem aqui a palavrinha tu. E tu, globo? Vamos ver aqui tu ou vos. Né? Segunda persona del singular, tu cama, tu coche, tus abuelas, tus padres. Então, se eu estou falando de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa, você, no caso, tu ou vos, eu vou usar tu. Tu cama, tu lápis, tu coche, tus abuelas, bien? E essas palavras não variam em gênero masculino ou feminino, bien? Adelante. Vamos agora para a atividade de número 2. Identifique o pronombre possessivo átono de la historieta. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura da historieta aí de Mafalda, procurarem essas palavrinhas, veja, dentro dos balõezinhos onde estão os pronomes possessivos átonos e logo nós voltamos para corrigir, bien?
Muy bien. A ver, como que vocês aí sinalizaram, onde vocês encontraram os pronomes possessivos? Então, eles estão aqui em la primeira vinheta. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Aparecem aí. Espero que vocês tenham lido todos os requadros, as vinhetas e feito a compreensão leitora dos mesmos. Bien? Adelante. Lee la siguiente notícia. Família venezolana se reencuentra em Peru. Tras meses de haber tenido que dejar todo atrás en su querida Venezuela, Rosaira se ha podido reunir con su familia en Tumbes, Perú, con el apoyo de las personas peruanas. ACNUR y su socio Encuentros han podido comenzar a reconstruir sus vidas. Rosaira y su familia pertenecen a más de 440.000 personas venezolanas que han llegado al Perú tras verse obrigadas a abandonar sus hogares, depois de terem sido obrigadas a abandonar os seus lares. Mais de 140.000 han solicitado la condición de refugiado y todos los días luchan por salir adelante. La solidariedad de la sociedad peruana ha sido muy importante para su integración. Sobre o texto que acabamos de ler, de que habla o texto intitulado Família Venezolana se reencuentra em Peru? O texto fala del passeio de uma família refugiada, de uma abuela e nieta que não se encontravam há tempo. Tá tranquilo de responder, Agora é com vocês. Um tempinho e já voltamos aí para corrigir. Vamos a ver como se quedaram aí, suas respostas. Tenho certeza que você acertou. A resposta certa é a B, de uma família refugiada, A gente viu que o texto fala a respeito deste tema. Ainda sobre os possessivos átonos, usted, él e ella. Terceira persona del singular. Então, quando eu estou fazendo referência à terceira persona del singular, eu vou usar su. Vou usar os pronomes possessivos su ou sus. Vejam os exemplos que temos. Su cama, su coche, sus abuelas, sus padres. Bien? Então, eu estou falando ella tiene su coche siempre limpo. Bien? Então, estou usando ele. Ele se quedou com suas abuelas, As avós estão cuidando dele.
eu vou usar o su ou o sus com ele, com ella ou com usted. Mais uma vez aqui para ficar bem memorizado, não variam em gênero masculino ou feminino. Vamos para a atividade 4. Completa o texto com os possessivos de terceira persona del singular. Então, você vai usar aqueles possessivos, su ou sus. Bien? Eduardo trabalhou por anos para alcançar sueños. Veja ali, sueños está no plural. E todo para que se los arrebataran. El padre de 4 pequeños niños tuvo que luchar para encontrar trabajo en la inestable economía de Honduras. Él soñaba con tener su o sus propio salón. E com muito trabalho, Eduardo logrou, ele conseguiu fazer sus sueños ou sus sueños realidade. Tá? Um tempinho, agora é com vocês. Já já retornamos para corrigir. Muy bien, a ver entonces, conferir sus respuestas. Entonces, Eduardo trabajó por años para alcanzar sus sueños. Y todo para que se los arrebataran. El padre de 4 pequeños niños tuvo que luchar para encontrar trabajo en la inestable economía de Honduras. Él soñaba con tener su propio salón. E com muito trabalho, Eduardo logrou fazer seus sonhos realidade. E é assim mesmo, né? Fora o que nós estamos aprendendo aqui do conteúdo, a gente sempre traz algumas lições para a nossa vida. Com muita luta, nós conseguimos tornar os nossos sonhos realidade. Los possessivos átonos agora, nós vamos ver quando usamos nuestro, nuestros, vuestro e vuestros. Bien? Então, em el plural, com nosotros, vamos usar nuestro ou nuestros. Se eu estou falando de algo que pertence a mim e a mais uma pessoa, então são nuestros amigos, né? Vou usar aí nuestro ou nuestros. Com vosotros, vuestro ou vuestros. E com ustedes e ellos ou ellas, vou utilizar su. Bien? Variam em gênero masculino, feminino. Aqui o su não varia para o gênero feminino, somente ele passa para o plural. Actividade 5, chicos. Busca em la historieta um pronombre possessivo átono. Vamos a ler.
Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. E nos graduamos el mesmo dia, ou não? Gracioso, não, chicos? Então procurem aí, onde aparece aí o pronome possessivo ato, num tempinho e já voltamos para conferir. Então, a ver, as palavras aí que vocês teriam que destacar é a palavra tu, pronome possessivo tu, que aparece no segundo e no terceiro quadrinho, tá bem? Soy tu madre, soy tu hija. Então, a madre diz, soy tu madre, e a filha, soy tu hija, bien? Que aprendemos? A ver, vamos nos relembrar, nos acordar aí de que vimos hoje. Aprendemos sobre os pronombres possessivos átonos, que são mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, su e sus. E leemos e interpretamos um relato. Bien, por hoy es eso, chicos. Muchas gracias. Espero que tengan gustado de esta clase. Hasta luego.